Glória a Deus. É muito bom poder estar aqui mais um domingo lindo novamente, de sol, na casa do Senhor, para a gente poder louvar e adorar o nome do Senhor. Eu estou muito feliz em poder estar aqui, compartilhando com vocês algo que Deus falou ao meu coração. E de coração, eu espero que Deus ministre, que eu consiga ser usado por Ele para ministrar aquilo que Ele tem falado ao meu coração. Eu me chamo Ezequiel, para quem não me conhece, sou um dos pastores aqui da igreja. E nessa manhã, eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus, uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, que está lá no capítulo 4, um texto bem conhecido, a partir do verso 11, que ele diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos. Senhor, obrigado mais uma vez por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui. E agora abre os nossos ouvidos, o nosso coração, para que o Senhor possa ministrar na nossa vida aquilo que o Senhor tem a falar conosco, Pai. Amém. Gente, eu não estou gostando muito do som aqui. O som está ruim para mim, não sei o que é. Peço para os guri dar uma melhorada no microfone aí, porque está me incomodando. A impressão que parece que está só na direita aqui, ou na esquerda, o som. Quando Paulo escreve essa carta a Éfeso, à igreja de Éfeso, ele escreve ela instruindo a igreja que existia naquela cidade, uma grande cidade, onde existiam diversas religiões, diversos deuses. Em Éfeso, na época, não era proibido você adorar mais de um deus. Alguns teólogos dizem que existiam mais de 50 deuses que eram adorados, e não havia problema em você adorar quanto você quisesse. Mas era uma cidade grande, conhecida, poderosa na época, e ali também existia uma igreja, existia um povo que adorava a Deus, o mesmo Deus que eu e você adoramos aqui. Então Paulo, instruindo os cristãos, instruindo a igreja a entenderem qual era o papel, como eles deveriam seguir a Jesus, aquele que havia vindo, morrido pelos pecados deles, pelos nossos pecados, ele escreve essas palavras que acabamos de ler. E ele relata aqui uma diversidade de dons. Ele fala que Deus instruiu alguns para apóstolos, outros para evangelistas, pastores, mestres. E ele diz nesse texto, nessa carta, que esses dons, eles têm um propósito. E qual que era o propósito de Deus levantar pessoas assim? O propósito é que fosse para edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja, ou seja, a edificação do povo de Deus. E no verso 14, que a gente leu, ele diz o para que Deus fez isso. E a finalidade de Deus levantar mestres, pastores, o verso 14 diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina.
Então a finalidade desses dons que Deus criou e levantou é para que eu e você, para que as pessoas, para a igreja na época, amadurecessem na sua fé, amadurecessem na sua caminhada com Jesus. Nem todos seriam e serão pastores, nem todos serão mestres, mas todos nós que cremos em Jesus, somos chamados a amadurecermos na nossa fé. Todos nós, eu e você, independentemente do dom que nós temos, fomos chamados a vivermos uma fé, uma maturidade, a crescermos diariamente em uma maturidade espiritual, em amadurecermos a nossa fé. E talvez você possa perguntar, tá, pastor, mas o que é fé? Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, a Bíblia diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então, a fé bíblica não é uma vaga esperança fundamentada numa ficção. Fé, quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é um pensamento positivo. Ah, não, eu sou uma pessoa que tem um pensamento muito positivo. Então, eu sou uma pessoa de muita fé. Não é isso. Fé também não é um salto no escuro, uma loucura. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, fé é uma firme confiança de algo que ainda não é visto, mas que foi prometido por Deus. Fé, a fé bíblica, não é uma confiança no nada, mas é uma firme confiança de algo que nós ainda não vemos, mas que nós sabemos que acontecerá. Por quê? Porque quem nos confiou foi Deus. Foi Deus que prometeu. Então eu e você, nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando você um dia entregou a sua vida a Ele, para Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida, nós iniciamos uma jornada de crescimento espiritual. A Bíblia diz que nós nascemos de novo quando nós conhecemos a Jesus e entregamos a nossa vida a Ele. E como nós nascemos de novo, assim como um bebê que quando nasce precisa do leite para se alimentar, e de preferência o leite materno, assim, quando nós conhecemos a Cristo, nós entramos num processo de caminhada de crescimento espiritual, de crescimento da nossa fé. E o bebê, conforme os dias e os meses vão passando, ele vai se alimentando do leite. Mas vai chegar um mês, uma idade, um tempo, onde somente o leite não é esse, não é... Estão assoprando para mim e eu não consigo... Não é suficiente, obrigado. Não é suficiente. É preciso mais substância. É preciso mais alimento que dê vigor, que gere crescimento. E, gente, a nossa caminhada com Jesus é exatamente isso. Eu e você precisamos entender que a nossa caminhada com Jesus, nós precisamos viver num constante processo de amadurecimento da nossa fé. Como eu falei aqui, eu me chamo Ezequiel e esse mês, agora de novembro, eu faço 9 anos de casado. E eu tenho 3 filhas. A Alice, de 7 anos, a Beatriz, de 5 e a Carolina, de 3. E se Deus quiser, em março do ano que vem, o Davi estará nascendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E o processo de crescimento das minhas 3 filhas, elas estão em fases diferentes. Ainda hoje pela manhã eu falei com a minha esposa, falei,
A gente está velho, a gente já nem sabe como que é cuidar de um bebê. Só quero ver como é que é. Porque a Carolina de 3 anos, ela já tem uma independência. Ela já sabe ir no banheiro, ela já sabe dizer quando está doendo, ela já sabe dizer que está com fome. Agora um bebê não. O bebê não sabe, ele só chora. O bebê não sabe se comunicar de uma forma mais clara. Mas ele vai passar por um processo aonde o levará ao amadurecimento, assim como a Alice, a Beatriz e a Carolina já passaram e ainda estão passando. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que o processo da fé é muito parecido com isso. Inclusive, quando nós olhamos lá para o escritor, para o autor de Hebreus, veja que interessante o que ele diz aos cristãos, aos crentes como nós. Ele diz assim: há muito mais do que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. O autor aqui exemplifica da melhor forma e mais clara possível. Ele diz que, cara, vocês estão na igreja há 50 anos e vocês já deveriam entender o que eu estou explicando e, inclusive, vocês deveriam estar ensinando os outros, influenciando os outros, pelo tempo de caminhada que vocês têm. Mas não. A imaturidade de vocês leva vocês ainda a continuarem a digerirem um leite, algo que deveria ser primário, lá no início da caminhada de vocês com Jesus. E olhando para isso, eu achei uma pesquisa que foi realizada em 2023 pelo Instituto Ipsos, em 26 países. E essa pesquisa revelou que o Brasil é o país que mais se acredita em Deus no mundo. 89% das pessoas diz crer em Deus. Ao perguntado para as pessoas, você acredita em Deus? 9 de 10 pessoas, de 10 brasileiros, diz acreditar em Deus. Embora essa estatística seja boa, por outro lado, nos leva a pensar que a teoria do brasileiro, a filosofia do brasileiro de acreditar em Deus é uma coisa. Mas, quando olhado no seu estilo de vida, quando olhado na sua vida prática, na forma como conduz a sua vida, na forma como vivem, eles não demonstram, de fato, crer em Deus. Porque fé não é um pensamento positivo. E fé, uma fé afirmada, mas não vivida, uma fé dita, mas não praticada, é uma fé imatura. Ou nem seja fé. Deus nos chama a vivermos uma fé madura, a amadurecemos, a sermos pessoas, filhos de Deus, cristãos de verdade, maduros na caminhada com Jesus. Para quê? Para que a gente não venha mais ser como crianças, como lemos lá no começo, arrastada pelas ondas e levados de um lado para o outro. Gente, isso é muito sério. Porque se nós não amadurecemos e entendemos que nós precisamos, o crescimento da fé é necessário, a Bíblia diz que qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que te disserem, você vai acreditar. Qualquer movimento que fizerem, você vai sair acreditando e talvez você vai sair replicando algo, porque você não tem o conhecimento, você não tem o entendimento. Eu costumo dizer nos jovens, você tem que questionar
através da Bíblia, o que é falado aqui em cima. Tem que olhar para a palavra de Deus e olhar para ver se o que o pastor Ezequiel está falando é bíblico ou não. O que o pastor David está falando ou não. E nós precisamos entender que o crescimento da maturidade é necessário para que a gente não venha a ser induzido e levado para todo lado, por toda a teoria. A verdade é que a maioria das pessoas entra na igreja, talvez você um dia entrou na igreja para que alguma necessidade sua fosse resolvida. Eu estava pensando sobre isso. Eu não entrei na igreja, eu não conheci Jesus por causa de alguma necessidade. Eu conheci Jesus porque o meu pai me trouxe na igreja desde criança. Então eu vim na igreja porque eu não tinha opção. Mas existia um momento onde eu conheci de fato Jesus. Talvez você entrou na igreja, não porque seu pai mandou, mas porque você tinha uma necessidade, uma doença, um filho que estava doente, uma situação no seu casamento, uma situação em que você já tinha tentado resolver de todas as maneiras e você não conseguia. Eu não sei qual é a situação, mas talvez você entrou nessa igreja, ou você conheceu Jesus através de uma necessidade em que você foi buscar. E não há problema nisso. Não há problema. O problema é que talvez eu entrei por essa necessidade e aí eu conheci Deus. Aí Deus transformou a minha vida. E eu entendi. E amém por isso. E é esse o objetivo. Mas o problema é nós continuarmos a nossa caminhada em Jesus estagnados. Então você entrou por uma necessidade, mas você acabou conhecendo a Cristo. Cristo te salvou, os seus olhos se abriram e você conheceu o amor de Deus. Amém por isso. Ele mudou a sua realidade e as coisas da sua vida começaram a fazer sentido de uma forma diferente. Mas chegou num nível que você estacionou, que você estagnou. E os anos começaram a passar e você não cresce mais. Você não amadurece mais a sua fé. As pessoas costumam dizer para mim, para minha esposa, cada vez que vê as nossas filhas, dizem: nossa, aproveita, porque passa rápido essa fase. E de fato, passa rápido. E vai deixar saudade? Vai. Mas, gente, é bom demais ver os nossos filhos crescendo. É bom demais ver os nossos filhos se desenvolvendo. É bom demais ver os nossos filhos vivendo etapas onde mostra que eles estão crescendo com saúde, que eles estão crescendo em intelecto, e aquilo que eles faziam, que eles não compreendiam antes, hoje eles conseguem fazer. Isso é bom demais, porque demonstra que os nossos filhos estão crescendo de forma saudável, estão se desenvolvendo como deveria, estão se tornando crianças maduras. Daqui a pouco se tornarão adolescentes, jovens e adultos. E isso é bom demais. E é por isso que eu trouxe aqui 3 sinais de uma fé imatura. Antes de falar sobre como a nossa fé, como nós devemos amadurecer, como podemos fazer para amadurecer a nossa fé, eu quero trazer 3 sinais de uma fé imatura. 3 sintomas que demonstram uma fé imatura, uma fé que ainda não está madura. E a primeira delas que eu coloquei é que um sinal de uma fé imatura é a não aceitação da repreensão. Uma pessoa que não aceita ser repreendido. Provérbios 12 diz o seguinte: aquele que odeia a repreensão é tolo. Então você está numa caminhada com Jesus, você conhece Jesus, Jesus te salvou. Agora você vem à igreja, você conhece, você começa uma caminhada. E tudo é bom, tudo é legal, tudo é maravilhoso, até alguém pisar no seu calo. Até o seu pastor chegar e falar: tchê,
toma jeito. Porque vai acontecer. Porque uma criança erra, uma criança faz arte, uma criança faz bagunça, uma criança erra. E quando nós estamos na nossa caminhada com Jesus, nós vamos errar. Não ache que você vai chegar num nível... não, o dia que eu for líder eu não erro mais. O dia que eu me tornar pastor eu não erro mais. O dia que eu tiver 10 anos, não existe isso. Nós estaremos num constante crescimento, amadurecimento da nossa fé. O problema é que nós precisamos entender que quando eu não aceito a repreensão, ou eu tenho dificuldade de ser confrontado, isso é um sinal de uma fé imatura. Porque vai chegar o dia de eu ser confrontado, de eu ser questionado, de eu ser repreendido. Como você lida com a repreensão? Você é uma pessoa que é difícil de aceitar, gente. Como você lida com a repreensão? Como você lida com um puxão de orelha? Você se esquiva todo, você já fica revoltado, ou você se isola, você não quer conversa, ou você não fala? É sinal de que há uma imaturidade, uma necessidade de amadurecimento nessa parte. Segundo sinal, a pessoa vive apenas em torno de seus interesses. Olha o que a Bíblia diz: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois o próprio Cristo procurou agradar, não procurou agradar a si mesmo. Um sinal de uma fé imatura é aquela pessoa que só pensa nos seus próprios interesses. Os seus sonhos, os seus planos estão baseados apenas nas suas conquistas pessoais, nos seus confortos pessoais. Então é a minha vida financeira, a minha carreira, são os meus negócios, o meu conforto, o meu bem-estar. E quando eu estava pensando nisso aqui, me veio à mente o exemplo do seu Armândio. Se não todos, talvez 90% aqui conhece o seu Armândio. E semana passada nós tivemos aqui na igreja um seminário de liderança. Foi sexta-noite, sábado de manhã até o final da tarde. Tivemos um almoço aqui. E o seu Armândio era o responsável pela parte do almoço, pela parte do galeto que estava sendo assado ali. E eu fui conversar com os meninos que estavam assando lá, a equipe ali que estava assando, e a gente conversando, eu falei: o senhor Armândio não está aí? Não, o senhor Armândio foi fazer hemodiálise e depois ele vai voltar. E quando eu estava pensando sobre isso aqui, eu fiquei pensando, cara, eu não lembro quantos anos o senhor Armândio tem, mas o senhor Armândio faz hemodiálise 3 vezes na semana. Já eu acho que mais de 1 ano isso. E para quem já passou por isso, eu não tenho nem noção, mas pelo que eu já conversei com pessoas que passaram, é um processo complicado. E eu fiquei pensando, o que leva um homem, já de uma certa idade, querer se meter num almoço, onde ele tinha a equipe dele, uns caras bons ali na equipe dele. Mas eu vou para a hemodiálise, e depois que eu sair da hemodiálise, eu vou voltar para terminar o que eu fui fazer. É um exemplo de que ele não está olhando para o seu interesse. Nem mesmo pensando, não, eu fui fazer uma hemodiálise, eu vou para casa. E não teria problema nenhum nisso. Pelo contrário. Mas uma pessoa que tem uma fé madura, ela não pensa apenas em seu interesse. Pelo contrário, um dos sinais de uma fé imatura é a pessoa que só pensa no seu umbigo. E a Bíblia aqui, o versículo que lemos, a Bíblia diz, nós que somos fortes na fé, na verdade o nosso papel é ajudar os fracos a carregarem as suas cargas.
Quando nós temos dificuldade em entender que eu, como cristão, devo servir na igreja com os meus dons e talentos em diversos ministérios que nós temos aqui na igreja, quando eu entendo isso, e não só entendo, mas eu pratico, eu estou mostrando que eu entendi, que eu alcancei uma maturidade para compreender que eu não posso ser salvo por Jesus e ficar simplesmente sentado num banco. Eu preciso entender que esse lugar aqui está bom, o som estava ruim, melhorou, mas porque veio alguém às 8 da manhã sentar ali e tentar regular. Um cara que mexe com o carro durante a semana e que no final de semana vem mexer no som. Mas é muito mais fácil para mim sentar aqui e dizer, realmente, o som está ruim. Aquele careca, ele não entende nada. Tinha que estar o gordinho de óculos ali, mas o gordinho não está ali. Por quê? Porque é muito mais fácil eu olhar no meu mundinho, meus interesses e questionar. E isso é um sinal de imaturidade, de uma fé imatura. O terceiro sinal, demonstra uma fé desequilibrada. A Bíblia diz, para que não sejamos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro como qualquer vento de doutrina. Gente, uma fé imatura uma fé imatura nos leva ou ir para um extremo ou ir para o outro. E é incrível como hoje as pessoas não conseguem manter equilibradas no que tange a sua fé. Muitas igrejas hoje não conseguem se manter um equilíbrio no que tange a fé. Porque ou você é muito fogo, Espírito Santo, unção, profecia, e você não se debruça na palavra, você não tem um interesse em conhecer e em estudar. Você só quer sentir, você só quer emoção, você só quer palavra profética, você só quer arrepio, mas você não quer comunhão, você não quer conhecer, aprender, você não quer se submeter. É uma fé desequilibrada, ou eu tendo ir totalmente para um lado, ou eu tendo ir totalmente para um outro lado. Você tem o costume de espiritualizar tudo. Tudo é espiritual, tudo é por causa do diabo, tudo é o diabo querendo me derrubar. Então você está com dificuldade no seu casamento e você não acredita que você precisa sentar e conversar com seu líder, com seu pastor, para saber o que você, marido, precisa mudar, ou o que você, esposa, precisa mudar. Não, vamos orar e está tudo resolvido. Mas, na verdade, o problema não é a oração, não é a necessidade da oração, mas é você quebrar o seu eu e saber que você precisa mudar. É um desequilíbrio, é um sinal de uma fé imatura. Você vem pedir oração porque descobriu que está com gordura no fígado e, pastor, eu fiz uns exames, meu colesterol está alterado, os triglicerídeos, o exame de sangue deu tudo alterado, ora por mim para que tudo melhore. Vamos orar, mas vai para a academia, vai para o nutricionista, vai fazer uma dieta, vai baixar a barriga. Dá para entender que uma fé imatura, nós tendemos a desequilibrar as coisas, quando na verdade nós precisamos manter um equilíbrio? Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso buscar a Deus, eu preciso clamar por Deus, mas eu preciso fazer aquilo que me obriga, a minha parte, aquilo que Deus não vai fazer. O meu casamento está com problema, eu tenho que buscar ajuda. Não é orando que da noite para o dia nós vamos acordar se amando, toda aquela raiva, todo aquele problema desapareceu. Isso não existe. Não é com oração apenas que Deus vai fazer com que o seu colesterol baixe. Se você não mudar a alimentação, as coisas não vão mudar.
Se você não buscar um tratamento, fazer um exercício ou sei lá o quê, não vai mudar. Mas também há aqueles que tudo acham que é na força do seu braço. Acham que eu resolvo, eu sei, eu faço, e não estão sensíveis a ouvir a voz de Deus. Não estão sensíveis a entender o agir de Deus. Uma fé desequilibrada, uma fé imatura. E isso é engraçado porque eu trabalho com jovens e é engraçado que toda época, todo ano, assim, ou toda estação, tem alguns jovens que se enchem do Espírito e querem mudar o mundo, e isso é legal. E querem orar, e querem fazer vigília, e querem ir para um monte, querem isso e aquilo. Isso é bom, amém. Mas eles começam a desequilibrar de uma forma que não existe mais vida social, não vão jogar uma bola. Não! Por que eu vou perder tempo de jogar bola? Eu vou gastar orando, dobrando meu joelho. E aí, meu, como é que tá? Tudo bem? Tá, e aí? Vai namorar, vai casar, vai fazer o quê? Não. O meu interesse agora é fazer a vontade do Pai. Eu estou buscando a Deus. E é um desequilíbrio, e isso é uma imaturidade, e até certo ponto, isso é normal. Porque o tempo vai passando e vai nos dando a oportunidade de amadurecermos. Mas você está entendendo que um sinal de uma fé imatura é um desequilíbrio. Quando você acha que só você vindo na igreja vai resolver, e você não abre a sua Bíblia na sua casa, você não faz o seu devocional. Ah, já fui no culto, tá bom. Vou no grupo de crescimento e no culto, tá ótimo. Mas você não tem a sua vida, o seu momento com Deus, é um desequilíbrio, é uma imaturidade. Agora, quando você acha que você não precisa vir à igreja, ou você não precisa servir, porque Deus te conhece, seu coração, e que você tem seu momento com Deus, é um desequilíbrio também. Quando você acha que tudo é teoria, tudo é conhecimento, intelecto, quanto mais eu conheço da Bíblia, mais a minha fé amadurece, é um desequilíbrio, é uma imaturidade. As coisas precisam andar juntas. E para exemplificar isso, eu quero compartilhar 3 exemplos, agora de fé madura. Nós falamos que 3 sinais: a não aceitação da repreensão, quando você não consegue ser confrontado, ou você não tem dificuldade de ser repreendido, é um sinal de maturidade. Quando você vive apenas em torno dos seus interesses, é um sinal de maturidade. Quando você demonstra um desequilíbrio, você pende muito para um lado. Você só quer servir na igreja. Você não quer sentar, ouvir a palavra, louvar a Deus. A sua vida é só... quando vem na igreja é para servir. Ou ao contrário, você não serve, você não faz nada, você só vem na igreja e ainda reclama que está muito gelado, está muito quente, o som está ruim. É um desequilíbrio. É um sinal de uma imaturidade espiritual. E eu quero demonstrar, através de 3 exemplos de fé madura, como podemos amadurecer na nossa fé, porque todos nós precisamos. E nada melhor do que nós vemos exemplos de fé em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. O autor ali lista nomes de personagens bíblicos e ele cita como exemplos de heróis da fé. Então ali estão alguns que nós podemos olhar para a vida deles e aprender com seus exemplos. E é engraçado que no capítulo 11, o autor ele gasta um versículo para explicar, para descrever o que é fé, que foi o que a gente leu lá em cima. E todos os outros 39 versículos do capítulo 11, ele descreve com exemplos de homens que viveram pela fé. Ele não fica dando a teoria, ele exemplifica com vida de pessoas. Por quê? Porque fé não é filosofia, fé não é teoria, fé é vida, é vivência, fé é prática. A Bíblia diz que o justo viverá
pela fé. E eu quero pegar 3 personagens desses tantos que estão aqui, que aparecem no capítulo 11. Você pode ler o capítulo todo em casa para você ver quão legal é. Mas aqui, para que eu e você possamos aprender como nós podemos ter uma fé, eu quero pegar os 3 primeiros. Eu estava lendo e eu confrontei, me questionei lendo aquilo ali, e eu quero pegar os 3 primeiros. E o primeiro deles é o exemplo de Abel. Talvez todos nós aqui conheçam, se não todos, quase todos conheçam a história de Abel. E o autor começa dizendo assim: foi pela fé que Abel obedeceu a Deus e trouxe uma oferta que agradou a ele mais do que a oferta do seu irmão Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso aceitando a sua dádiva. E embora Abel esteja morto há muito tempo, nós ainda podemos aprender lições dele sobre a confiança em Deus. O autor aqui começa a galeria dos heróis da fé com Abel. E eu vou ser sincero para vocês que se fosse eu escrevendo, eu jamais começaria com Abel. Na verdade, eu nem usaria Abel. Começaria talvez com Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Sabe por quê? É curioso, gente. Procure na sua Bíblia uma fala sequer de Abel. E você não vai encontrar nenhuma. Procure alguma frase que Abel disse. Sim, Senhor. Não. Sai para lá, Caim. Não falou nada. A Bíblia não registra nada. O autor aqui de Hebreus começa com um homem que não tem nada registrado a respeito do que ele falou. E como um homem desse, um guri desse, pode estar na galeria dos heróis da fé? Quando nós olhamos para a Bíblia e nós vimos registro de uma mula que falou. Se você for procurar na Bíblia, tem um registro de uma fala de uma mula e não tem de Abel. Como um homem que não tem fala nenhuma pode ser o primeiro a estar na galeria dos heróis da fé? O que eu posso aprender sobre fé com esse cara? Sendo bem sincero para vocês. Li ali e fiquei pensando, cara, esse não vai dar para usar como exemplo. Mas aí eu entendi uma coisa. Que fé, gente, não é aquilo que eu falo. Fé não é aquilo que eu falo para os outros. Mas fé é aquilo que eu faço. Fé é o exemplo que eu dou. Não falando, mas vivendo. Abel começa a puxar a galeria dos heróis da fé, não pelo que ele falou, mas pelo que ele fez. Fé não é aquilo que eu falo a respeito de Deus, mas aquilo que Ele é na minha vida. E nos dias que a gente vive hoje, existe muito blá blá blá. O Brasil está em primeiro lugar naquele que mais acredita em Deus. Mas a fé teórica não nos leva a lugar nenhum. Mas é na hora de viver, é na hora da prática que as coisas acontecem. O único motivo de Abel estar nessa galeria é pelo que ele fez a Deus e não porque ele falou. Deus não estava interessado na fala, mas sim no exemplo, na vida de Abel. E é triste saber que hoje existem tanta gente falando sobre uma fé, mas vivendo tão pouco sobre aquilo que fala. Outra coisa interessante, o primeiro exemplo de fé que Deus deu, o primeiro exemplo de fé de alguém que deu a Deus, o primeiro exemplo de fé do capítulo
11 da Galeria dos Heróis da Fé não é de alguém que recebeu algo de Deus. E Abel foi abençoado. E Deus deu a Abel. Não. O primeiro exemplo é de alguém que recebeu, que deu. Não é alguém que recebeu, é alguém que deu a Deus. Por isso, nós precisamos entender que uma fé madura está diretamente ligado com aquilo que eu faço a Deus e não por aquilo que eu recebo dele. Porque eu não faço a Deus porque eu recebi algo. Eu faço a ele porque ele é o meu Deus. Porque ele morreu por mim, porque ele me salvou. Uma fé madura é uma fé vivida e não uma fé teórica. Abel aqui não é lembrado por aquilo que ele recebeu e nem por aquilo que ele falou, mas por aquilo que ele ofereceu a Deus. E o texto diz, embora Abel esteja morto há muito tempo, porque Abel acabou sendo morto pelo próprio irmão por causa dos ciúmes, embora Abel esteja morto, nós ainda podemos aprender lições dele sobre a confiança em Deus. Gente, nós hoje aqui estamos aprendendo lições com um homem que não existe registro nele, apenas exemplo de atitudes. Então entenda que não há problema nenhum em você vir à igreja para receber de Deus. Mas Deus está muito mais interessado no que você pode dar a Ele, do que você pode receber. Uma fé madura demonstra que eu vim a esse culto essa manhã para adorar a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer na minha vida. Uma fé madura, uma caminhada em maturidade com Jesus, demonstra que mesmo eu passando dificuldades, ou eu não recebendo aquilo que eu acho que deveria receber, eu continuo seguindo fiel, amando e adorando a Ele. Porque eu não amo a Cristo, eu não sigo a Cristo pelas coisas que eu recebo. O segundo exemplo, o exemplo de Enoque. Enoque é o segundo exemplo da Galeria dos Heróis da Fé. E quando a gente vai ver a história de Enoque lá em Gênesis, a Bíblia relata muito pouco também sobre Enoque. E a Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Outro personagem que a Bíblia fala muito pouco, gente, sobre ele, e é o segundo. A Bíblia diz que Enoque foi levado para junto de Deus, que Enoque não experimentou a morte. Mas o que então Enoque fez para isso acontecer? Quando nós lemos ali em Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, o autor diz assim, Enoque confiou em Deus, e foi por isso que Deus o levou para o céu, sem ele morrer. Subitamente ele desapareceu, porque Deus o levou. Porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Ou seja, Enoque andou e confiou em Deus. E a palavra andou, quando diz Enoque andou com Deus, no hebraico, no texto original, não existe outro significado a não ser andar. Enoque andou. E o que é andar? Estar junto. Qual é o exemplo de fé desse homem? Ele andou com Deus. Nós precisamos entender que uma fé madura é andar com Deus, gente. Não é viver um misticismo, não é querer sentir um arrepio toda vez, não é receber uma palavra, não é rodar no manto, não é pular, é andar com Deus. Andar com Deus é andar com Deus. Na boa e na ruim. Na escassez e na fartura. Na enchente e fora da enchente. Na pandemia ou não na pandemia. No luto ou não luto. É andar com Deus. O que nos falta hoje é maturidade para entendermos que andar com Deus é viver com Ele todos os dias.
Quando você anda com Deus, você não pode escolher, não, Deus, agora tu não precisa andar comigo. Agora eu vou, aqui durante a semana eu me viro, eu resolvo, domingo ali eu volto a andar contigo. Não existe isso. Ou você anda, ou Deus anda com você em todos os momentos, em todos os dias, em todos os lugares aonde você vai, ou Ele não anda com você, ou você não anda com Ele. Nós precisamos aprender com esse homem que não existiu nada miraculoso e mirabolante ao qual fez ele não experimentar a morte, aonde Deus olhou para ele e falou: meu servo, vem comigo. Porque a Bíblia registra que ele andou com Deus. Deus não está recluso a estar com você apenas em algum momento. Ele quer andar com você todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as horas. Uma fé madura é entender isso, gente. Uma maturidade espiritual é entender que Deus, que eu preciso andar com Deus, que Ele está comigo em todos os tempos, em todos os momentos. Enoque aqui nos ensina que uma fé madura não é feita de estações ou momentos, mas de uma vida inteira andando no caminho de Cristo. E o terceiro e último exemplo de fé, que também é o terceiro nome, o terceiro personagem da galeria, é Noé, o exemplo de Noé. E o autor diz assim: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de uma coisa que nunca havia acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Noé, vocês conhecem a história, foi avisado do dilúvio que iria vir. Deus falou a Noé do futuro, de algo que aconteceria. Mas veja bem, a palavra de Deus diz que Noé demorou ali de 100, 120 anos a construir a arca. Demorou de 100 a 100 e poucos anos para que o dilúvio viesse. E até então, até aquele momento, nunca havia chovido na terra. Não chovia que nem a gente está acostumado a chover aqui. Não existia isso. Noé obedeceu a Deus e começou a construir um barco, uma arca, num lugar onde não tinha água, crendo numa palavra que Deus disse que faria vir um dilúvio. Uma coisa que nunca havia existido. Deus falou do futuro para Noé, para que ele se preparasse no presente. Deus falou a respeito de algo que aconteceria, mas que ele deveria começar a se preparar hoje. Gente, se Abel nos fala sobre não é o que eu falo, mas sim o que eu faço, e Enoque nos fala sobre andar com Deus, Noé nos ensina a entendermos que nós precisamos estar sempre preparados. Uma fé madura é aquela que busca se preparar hoje para colher no amanhã. Não queira viver a plenitude de Deus para a sua vida no futuro se você não está preparando hoje. Não queira viver um casamento feliz amanhã se hoje você está fazendo tudo errado. Não queira que os seus filhos amem a Deus quando crescerem e vivam e sigam a Ele se hoje você não está educando, sendo exemplo e entendendo que Deus está te dando a palavra hoje. Não ache que você vai encontrar o amor da sua vida no futuro se você não se prepara hoje, se você não escova os dentes hoje, se você não cuida da saúde hoje, se você não é simpático hoje. Não ache que Deus vai livrar você num colesterol, num triglicerídeos, de uma pressão alta lá, se hoje você não entende que você precisa cuidar da sua saúde.
Não ache que o seu casamento vai durar até que a morte separe, se hoje você não está colhendo, plantando na vida da sua esposa ou na vida do seu marido. Não vai. Uma fé madura me leva a entender que eu preciso preparar hoje para aquilo que Deus tem para a minha vida lá. Hoje, nós cremos que Deus está com a IBFC e que nós passamos o que passamos na enchente. Amém por isso. Mas quando a água estava aqui em cima e nós estávamos reunidos no gabinete de crise que o pastor David fala, nós estávamos vendo o futuro. A água vai baixar, nós vamos reconstruir tudo, as pessoas vão vir mais, porque elas vão estar mais doentes, mais desamparadas, e o projeto que nós teríamos de ampliar esse lugar vai acontecer. Mas a gente precisa se preparar hoje. Não é simplesmente, vamos fazer agora? Vamos fazer. Vamos mudar agora? Vamos mudar. Não. Eu preciso entender que maturidade, uma fé madura, me faz entender que eu ouvi a palavra de Deus e eu entendi que eu preciso começar hoje para colher aquilo que Deus tem para a minha vida lá no futuro. Então Noé nos ensina de que às vezes vai demorar, mas eu tenho uma palavra. Eu sei quem falou comigo. Eu sei quem me prometeu. Eu sei que ainda que tudo diga que não, Ele disse que sim. Ainda que os ventos soprem contrário, Ele está comigo. E eu termino esse sermão com palavras de Paulo, quando ele disse assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que Deus tem para a IBFC, e quando eu falo IBFC, eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. O que Deus tem para nós é que nós venhamos entender que a fase de menino já passou. Que a fase de menino precisa passar. Porque é lindo, nós vivemos o primeiro amor, a caminhada recente com Jesus, mas é natural e saudável que isso passe. Talvez você tenha 20 anos de igreja, 10 anos, 15 anos, um mês. Cada um na sua faixa etária, cada um na sua estação, e está tudo certo. Agora não ache, porque você tem 30 anos de igreja, que a sua fé atingiu um patamar de maturidade, porque não é assim que funciona. Maturidade não se demonstra pelo que a gente fala, pela teoria, mas pelo que a gente vive. Que Deus venha falar ao meu e seu coração, para que nós venhamos entender, compreender os tempos em que vivemos. E como eu, Ezequiel, como você, qual é o nível, qual é o grau da nossa maturidade, como estamos vivendo? Porque o mundo lá fora vai cada vez mais testar a nossa maturidade, a nossa caminhada com Jesus. E eu e você precisamos estar prontos para sermos maduros e não sermos levados de um lado para o outro, sobre qualquer vento de teoria, de doutrina e de movimento. Amém? Convido você a se colocar em pé. Eu peço que você baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração por nós, para que Deus quebre o nosso coração, porque muitas vezes o que nos impede é o orgulho, talvez o conhecimento teórico, mas que Ele, de alguma maneira, Ele possa ter falado ao seu coração, ao meu coração nessa manhã. E a minha oração é uma oração coletiva, é uma oração por mim e uma oração por você.
É uma oração como igreja, que nós venhamos entender, discernir o tempo que nós vivemos como igreja. Porque os tempos e os dias são maus, e a necessidade de uma fé madura é cada vez maior, mais importante. E eu tenho certeza que você não quer ser um menino, você não quer ser uma pessoa sempre necessitada de ser carregada pela falta de maturidade, de caminhada com Jesus. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, pela minha vida, eu oro pela vida de cada um aqui, Senhor. Pai, o propósito de Senhor nos trazer até aqui essa manhã, o propósito de Senhor nos proporcionar essa reunião, Pai, é que possamos Te conhecer mais, é que possamos adorar o Teu nome, que temos a oportunidade de amadurecermos, Pai. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Ajuda-nos a sondarmos as nossas vidas e percebemos aonde estamos vacilando, aonde estamos errando, aonde precisamos amadurecer, Pai. Porque todos nós aqui, Pai, ainda não atingimos a plenitude de uma fé completamente madura, Senhor. De uma caminhada onde nós não temos mais o que aprender. Mas fala ao nosso coração, Pai. Desde a pessoa mais orgulhosa até a pessoa mais humilde, do coração mais duro até o coração mais quebrantado. Fala ao nosso coração, mostra as nossas vidas, mostra a Tua igreja, Senhor. Os Teus planos, os Teus sonhos, Te revela a nós, Senhor, como líderes, como pastores, como aqueles que o Senhor tem levantado com dons, com propósito de instruir a Tua igreja, Pai. Ajuda-nos a compreendermos o Teu querer para a nossa igreja, para as nossas vidas, para a nossa cidade de Canoas. E que possamos ser usados por Ti para ministrar a Tua igreja. E a Tua igreja possa, Senhor, amadurecer, possa viver o entendimento da Tua palavra. E que isso possa gerar frutos, Pai, maduros. Em nome de Jesus. Trabalha na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus lhe dê uma semana abençoada e reflita sobre a sua caminhada com Jesus. Em nome de Jesus. Estamos despedidos e um ótimo domingo a todos.